Olá, seja bem-vindo novamente a mais um dia de leitura das Sagradas Escrituras. Estamos no 17º dia e hoje nós iremos fazer a leitura de Gênesis no capítulo 18, iremos até Mateus no capítulo 17, retornaremos a Neemias no capítulo 7, vamos até Atos dos Apóstolos para finalmente finalizarmos a leitura hoje em Atos dos Apóstolos no capítulo 17. Antes de você iniciar essa leitura comigo, quero pedir para que você deixe teu compartilhar, teu curtir e comente se você tem alguma dúvida sobre a leitura que nós faremos hoje. Será um prazer estar respondendo para você. Na leitura de Gênesis no capítulo 18, nós vamos falar sobre, após Deus finalizar uma promessa, uma aliança que ele firma com Abraão, e aí ele troca o nome dele de Abrão para Abraão, coloca um A a mais ali, né? Considerando ser o pai de muitas multidões, então esse é o significado do nome. Então, após isso, ele fazer essa troca de nome, ele também, ali, ele reafirma aqui no capítulo 18 e promete um filho que vai se chamar Isaac. Vamos à leitura? O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda e correu ao encontro deles, e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se eu mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água, para que lavem os seus pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que vocês recuperem as suas forças e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram até este servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça os pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então uma coalhada, leite e um novilho que pudesse ser preparado, e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou de pé perto deles, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já estavam velhos, de idade bem avançada, e Sara tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois já de velha, e meu senhor já idoso, e ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que riu, Sara? E disse: Poderei realmente dar à luz agora, já estando idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo, e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: Não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou e despediu. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou a fazer? Então Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e o que é direito, para que o Senhor faça vir a Abraão os que prometeu. Disse-lhes, pois o Senhor: As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que tem feito correspondente ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? E se haver 50 justos na cidade, ainda destruirá e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos daqueles que estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor deles. Mas Abraão tornou a falar: Sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, e eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: se forem 5 para completar os 50 justos, destruirá a cidade por causa de 5? Disse ele: Se eu encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40, insistiu Abraão, por amor dos 40 não destruirei. Então continuou ele e disse:
não te ires, Senhor, não permita-me falar, e se ainda 30 forem encontrados ali? Ele respondeu, se forem encontrados 30, também não destruirei. Prosseguiu Abraão, agora já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunte se apenas 20 forem encontrados ali. Ele disse, por amor aos 20, não destruirei. Então Abraão disse, não te ires, Senhor, mas permita-me falar só uma vez, e se apenas encontrarem 10? E ele respondeu, por amor dos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar a Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para casa. Vamos agora ao livro de Mateus. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 17, onde Jesus, de forma gloriosa, se transfigura diante dos discípulos. E essa transfiguração traz temor para os discípulos, vendo que ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Vamos a essa leitura? Mateus, no capítulo 17, diz o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e a sua roupa se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom que estarmos aqui. Se quiser, fazemos uma tenda para os 3. Uma para cada um, uma para Moisés e outra para ti e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, a quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus, se aproximando deles, tocou neles e disse, Levantem-se, não tenham medo. E erguendo-se eles os olhos, não viram mais ninguém, apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou, não contem isso a ninguém, os que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram, então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu digo a vocês, Elias já veio, e ele não os reconheceram, mas fizeram com tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era João Batista que ele tinha falado. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques, está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. E eu os trouxe, os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e daquele mesmo momento em diante ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas essa espécie só sai por jejum e por oração. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhe disse, o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe, o que acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus, então os filhos são isentos, mas para não escandalizá-los, vai ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que pegar e abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pague-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Agora nós retornaremos a Neemias, no capítulo 7, onde nós iremos entrar na leitura que eles finalizaram a reconstrução do muro, e também ele começa a colocar quais são as pessoas que voltaram do exílio. Assim como nós lemos em Esdras, aqui também ele faz referência a essas pessoas que voltaram do exílio e nomeia um por um. Diz assim, Neemias no capítulo 7. Depois que o muro foi reconstruído, que eu coloquei as portas no lugar e foram nomeados os porteiros, os cantores, os levitas, para governar Jerusalém, eu encarreguei meu irmão Ananai e com ele Ananias,
comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia Deus, mais do que a maioria dos homens. E ele lhe disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto, e antes de deixar o serviço, os porteiros deverão fechar e trancar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinela, em alguns postos maiores e outro em frente às suas casas. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas ainda havia poucos moradores, e a casa ainda não tinha sido reconstruída. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los à família. Encontrei os registros genealógicos dos que foram os primeiros a voltar, e assim estava registrado ali. Estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, haviam levado prisioneiro, e eles voltaram para Jerusalém e para a cidade, cada um para sua própria cidade, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramaías, Namani, Mardoqueu, Bissan, Misperete, Bigvai, Neum, Banaá. E esta é a lista dos números dos que retornaram pelos chefes da família das suas respectivas cidades. Os descendentes de Parós, 2.172, Cefatias, 332, de Ará, 652, de Paate-Moabe, pela linhagem de Jesua, Joabe, 2.818, de Elão, 1.254, de Zatu, 845, de Zacai, 760, de Binui, 648, de Bebai, 628, de Asgade, 2.322, de Adonicão, 667, de Bigbai, 2.067, de Adim, 655, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Assum, 328, de Bessai, 324, de Arife, 112, de Gibeon, 95, da cidade de Belém e de Netofate, 188, de Anatote, 128, de Bet-Asmavete, 42, de Kiriat-Jearim, de Serifa, de Beirote, 743, de Ramá-Geba, 621, de Micmas, 122, de Bet-Iai, 123, do outro Nebo, 52, do outro Elão, 1.254, de Arim, 320, de Jericó, 345, de Lode, de Adi, de Idiono, 721, de Senaá, 3.930, os sacerdotes, os descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesua, 933, de Imer, 1.052, de Passur, 1.247, de Arim, 1.017, os levitas, os descendentes de Jesua, por meio de Cadmiel, da linhagem de Odova, 74, os cantores, os descendentes de Asaf, 148, os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acude, Atita, Sobai, 138, os servidores do templo, os descendentes de Zia, Asufa, Tabaote, de Quirós, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Anã, Gibel, Gaar, Reaias, Rezim, Necoda, Gazão, Uza, Pazéia, Bessai, Nemuim, Nefuzim, Baque-Buque, Acufa, Arir, Baslite, Meida, Assar, Barcos, Cícera, Tamar, Nesifa, Nessias, Atifa, os descendentes do servo de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Pericote, Azebaim e Amon, os servos do templo, os descendentes do servo de Salomão, 392, os que chegaram da cidade de Tel-Melá, Tel-Arsá, Querube, Adom, Imer, não puderam pôr à prova que as suas famílias eram descendentes de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias, Necoda, e entre os sacerdotes, 642 de Necoda, e entre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós, Barzilai, os homens que se casou com sua filha Barzilai, de Gileade, que foi chamado por aquele nome. Esses procuraram seus registros na família e não conseguiram achar. Desse modo foram considerados impuros para o sacerdote. Por isso o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas enquanto não houvesse sacerdote para consultar Urim e Tumim.
O total de todos os registros foi 4.360 homens, além de 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes da família contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos familiares dos chefes deram à tesouraria 160 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata para as realizações do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro e 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, também alguns dos povos dos demais israelitas estabeleceram em suas próprias cidades. E assim nós concluímos a leitura de Neemias no capítulo 7 hoje. E vamos finalizar a nossa leitura diária lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, que é onde Paulo ele começa a passar por várias cidades, e a cidade icônica que ele faz aqui referência é a cidade de Atenas. Logo no final da leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, nós vemos que ele encontra entre os vários deuses dentro da cidade de Atenas, ele encontra um deus chamado Deus Desconhecido, e ele faz um grande discurso que nós vamos ler. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolínia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles na base das Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que foi proclamado é o Cristo. Alguns dos judeus ficaram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos temente a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns dos homens perversos dentre os desocupados e com muita multidão iniciaram um tumulto na cidade, invadindo a casa de Jasson em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-lo para o meio da multidão. Contudo, não achando, arrastaram Jasson e alguns de seus irmãos adiante dos oficiais das cidades e gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui, e Jasson e os outros receberam a sua casa. Todos eles estão agindo contra o decreto de César, dizendo que existe outro rei, e esse é chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam a Jasson e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica, e os bereanos eram mais nobres dos tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era mesmo aquilo que tinham dito. E eles creram muito dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens gregos. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiu-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois das instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto ele esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com eles. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: para que ele está tentando anunciar deuses estrangeiros? Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da sua ressurreição. Então levaram à reunião do Areópago, onde perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outras coisas, senão falar ou ouvir das últimas novidades.
Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejam em todos os aspectos que vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo terminado os tempos anteriormente estabelecidos os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro e prata e pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos e em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia que haverá de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouvimos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele, porque creram, e entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Muito obrigado pela tua companhia, é um prazer estar lendo as Sagradas Escrituras com você, e lembre-se de deixar o teu curtir, o teu compartilhar e o teu comentário, para que esse canal e essa mensagem seja alcançada por mais pessoas. Em 2024, nós iremos dizer: eu li a Bíblia toda em um ano. Te aguardo amanhã para o 18º dia dessa leitura das Sagradas